Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que o jovem é a estrela. Se você quer participar do programa, se você é cantor, se você tem uma banda, se você é escritor, se você viu alguma coisa errada na cidade ou na sua escola e você tem uma sugestão para melhorar ou resolver o problema, aqui é o seu lugar. Se você não quer aparecer, se você não quer participar da mini plateia para entrevistar os convidados, ou falar sua opinião, ou você mesmo ser o entrevistado ou convidado, você pode mandar sua sugestão para o e-mail que a gente divulga sempre no programa. Nós temos a fanpage do programa Jovens Pensadores, que vocês podem curtir. Nós temos também o perfil no Facebook, que é o programa Jovens Pensadores, do qual vocês podem participar como membros. Temos também o Fórum dos Jovens Pensadores, que é um espaço de discussão, que vocês podem também debater o que vocês veem por aí. Temos também o meu perfil, Rosilma Menezes Roldan, o meu e-mail. Então, há vários canais de comunicação. O que nós estamos aqui querendo é ouvi-lo e realmente que você participe dos problemas da sua cidade, dos problemas da sua escola. Nós queremos ouvir suas sugestões, queremos que você pense, duvide e crie, e não fique repetindo o pensamento dos outros, porque nós estamos aqui sempre para melhorar o nosso entorno. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui um jovem escritor. Ele vem falar do seu primeiro livro. Um livro muito bacana, porque quando eu tive o prazer de conhecer esse escritor, a primeira coisa que eu falei para ele, eu quero ler o seu livro. Primeiro que eu sou louca por livro, não posso ler um livro que eu fico doida pelo livro. E segundo, porque eu queria saber o que eu ia apresentar. E eu fiquei muito contente, um livro muito bacana, contos de suspense e de terror. E eu estava comentando com ele aqui que comecei a ler o livro sozinho em casa da meia-noite às 2. Então fez muito efeito. Muito bom. E temos aqui grata satisfação de estar aqui com o Maurício Caldeira. Então, esse aqui é o Visões Noturnas, é um livro uma coletânea de contos, tá? São 12 contos entre suspense e terror. Todos eles se passam na mesma cidade. Que é assim, eu não queria usar uma cidade que já existia, eu preferi criar uma cidade para que eu pudesse moldar essa cidade da forma como eu quisesse. Então, se eu precisar que ela tenha um porto, ela vai ter um porto, se eu precisar que ela tenha um aeroporto, ela vai ter um aeroporto, então o que eu precisar eu posso colocar nessa cidade. E batizei a cidade de Montserrat, em homenagem ao nosso Monte Serrat aqui em Santos. Tá, então, porque você é nascido aqui, embora não more aqui atualmente. Isso, mudei para São Paulo em 2004. Mas sou nascido aqui, e aí foi uma forma de homenagear a cidade de Santos. E os contos eles se interlaçam também, tá? Então, algumas cenas do primeiro conto, elas vão passar em outros contos, mas sem aquela necessidade da pessoa ter que ler. Num determinado ponto, se a pessoa tiver aquele estalo, ela vai perceber, isso aqui é da outra história que elas estão se interligando. Muito interessante isso, eu achei interessante, porque você, é como se fosse mesmo na mesma cidade. Sim. E algumas pessoas, as histórias se cruzam, as histórias se muito cruzam, bacana. Isso. E eu estou preparando, o segundo já está pronto, na verdade. E também é de terror? Também é de suspense e terror, também, mesmo molde. E ele também se passa na mesma cidade e histórias também cruzando com essas. Inclusive o personagem do primeiro conto, ele é bem explicado numa história desse segundo livro. Então o primeiro conto é o do cemitério? O do cemitério, da aposta. Isso. E qual é o personagem que vai ser explicado no segundo? É o personagem onde eles colocam o dinheiro no túmulo. O dinheiro no túmulo, isso. Então ele vai aparecer. A gente não vai contar a história, mas é só para deixar todo mundo curioso. Só uma ideia assim. Um grupo de amigos que resolve fazer uma aposta para ver se um deles realmente é tão corajoso quanto ele diz ser. Então eles vão deixar um dinheiro no fundo do cemitério durante o dia para ver se ele tem coragem de voltar lá à meia-noite para buscar. Então esse é o primeiro. Muito interessante, conto. Muito bem construído esse conto. Legal. Eu gostei bastante, muito bacana, né? E porque o suspense e o terror, eles são um gênero que parece que a gente já viu tudo.
principalmente quem gosta, como é o meu caso, por exemplo, né, que sempre gostei muito dos livros da Agatha Christie, depois eu li Poirot também, e houve uma época na minha vida que eu só gostava de assistir filme de terror, porque eu achava que eles eram mais criativos. Só que chega um determinado momento que você acha que você já viu tudo. E o que eu gostei no teu livro é bastante criativo, ele cria situações muito diferentes, né, eu gostei bastante. Eu tenho, assim, como inspiração o Stephen King. Eu adoro, tenho quase todos os livros dele, pelo menos todos os que eu consegui achar. Na década de 80, que é minha infância, apareceu, assim, era muito mais forte isso do filme de terror. Hoje já não tem tanto, né? Hoje já são menos filmes de terror que aparecem. Porque é engraçado que antigamente, e o teu livro tem muito isso, é muito mais o terror psicológico do que como é hoje. Hoje não existe o terror, hoje existe violência. Exatamente. Porque é a serra elétrica, é o Jason matando todo mundo, então já é degolando. Assim, então você não consegue nem sentir medo. Exatamente. Você já morreu. Porque já vem a serra, já vem... Né? E o teu não, o teu é justamente, mexe com o medo do escuro, que é aquele medo que você tem, aquele ancestral, né? Sim. Que vem das cavernas. E eu gostei porque é construído nisso. E hoje os filmes não são mais assim. Não, né? Então, por exemplo, uma franquia recente de filmes de terror, Jogos Mortais. Não é terror, é suspense, é isso daí, realmente é a parte da violência, não entra aquela parte do terror, aquela parte que se tinha antigamente. E também o que eu vejo nesses filmes é um pouco de moralismo, né? Sim. Porque o americano, ele sempre está dando lição de moral o tempo todo, em todo filme, para toda a idade, sempre lição de moral. E os Jogos Mortais é muito moralismo, né? É o castigo que vem, né? Sempre, né? E violência pura. Sim. Então não tem, por exemplo, um Hitchcock, né? Que era o drama psicológico, é aquela, né? Os Pássaros, por exemplo, é um filme que você fica o tempo todo esperando acontecer uma coisa que não acontece. Exatamente. Né? Então, isso é que é o que dá aquele pavor ancestral, Sim. né? Você tem medo e não sabe de quê. Aqui eu tento, assim, sempre explorar bem esse lado do medo. Tem um conto aqui que é um medo que eu tenho, que é de água. Então, aqui, enquanto escrevia esse conto, eu fiquei com a mão gelada. Até hoje, quando eu leio, eu ainda sinto aquela angústia, porque eu tenho um verdadeiro pavor de água. Uma coisa que eu gostei muito do seu livro, que eu achei assim muito criativo, eu não vi em livro nenhum, é que no final do livro você explica tudo, ele explica como é que ele escreveu aquilo, como é que ele escreveu aquilo. Eu achei muito interessante que você agora explicou o negócio da água, você explica isso, né? Isso, exatamente. Muito bacana. Essa aqui é uma ideia que eu tive de livros de contos que eu li, entre eles alguns do Stephen King mesmo, e ele colocou. Ele ainda brincava assim para a pessoa, que ele estava explicando no final de onde ele tirou a ideia, mas que para a pessoa não fosse ler aquilo primeiro. Então, primeiro lesse o livro para depois ler de onde tinha saído cada uma das histórias. E eu achei legal, porque cada uma dessas histórias aqui, ela tem uma história de onde ela saiu. Então, eu quis colocar no fundo para que as pessoas... Muito sensacional, porque aí, no fim, a gente acaba ficando um pouco como detetive, porque ele instiga isso, ele põe, né? Marcos, por favor, faça uma pergunta para o Maurício. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E eu li o livro, adorei, muito bom. E, assim, lendo o livro, a gente fica com uma dúvida seguinte, são duas perguntas, na verdade. O porquê de de trabalhar com medo nas pessoas, que o medo é o maior ponto fraco das pessoas. E a outra é se algum desses contos aconteceu algo parecido com você, que você quis passar para todos. Então, porque assim o medo? Que nem eu coloco, o medo é a coisa mais básica, já se nasce com ele. O bebê está ali, o pai e a mãe saiu de perto e ele começa a chorar. Então o medo faz com que imponha um limite até onde a pessoa saiba onde ela pode ir. Além daquilo é arriscado, além daquilo ela pode morrer. Quer dizer, um próprio instinto de sobrevivência. E quando a gente instiga isso, a gente coloca a pessoa de frente com os medos dela. É mais ou menos quando a pessoa vai num parque de diversões, por que ela vai numa montanha-russa para ser virada de cabeça para baixo, ser arremessada? Porque ela está numa situação de medo, mas ela sabe que é controlada, ela sabe que aquilo não tem problema. Acabou aquilo? Acabou, pronto, legal. Com um livro, com uma história, com um filme, é a mesma coisa. Por que a pessoa procura o medo nesses lugares? Porque ela está passando aquela situação de medo enquanto ela está lendo o livro.
ela fechou, ela sai desse mundo, ela volta para o mundo real dela. Então, assim, é um medo controlado, vamos dizer assim. Ela consegue viver nisso daqui, sabendo que ela consegue sair a hora que ela quiser. Então, eu gosto de instigar isso, né? Como se a pessoa estivesse realmente vivendo aquela situação. E a gente sempre acaba colocando situações que passaram com a gente, né? Um exemplo, passo uma das passagens aqui, de um conto onde realmente aconteceu com a minha mãe. Ela estava em casa e ela escutou alguém bater na porta do banheiro e ela gritou, chamou, achou que era alguém e não era ninguém. Então, assim, bateu, ela escutou a batida na porta e aquilo, eu era pequeno, então aquilo fica marcado, né? Então a gente sempre dá um jeito de colocar. Um outro exemplo é a história dos bichos de pelúcia. Quando eu era pequeno, eu morria de medo de uns 2 ou 3 bichos de pelúcia grandes que tinha lá. Eu lembro que minha bisavó chegou lá, apertou eles, olha, tá vendo, não tem nada aqui, mas eu ficava deitado na cama morrendo de medo que eles fossem atravessar a casa para vir me pegar. E um dia eu estava em casa e eu olhei assim, minha esposa tem uns bichos de pelúcia em cima da cama, eu olhei e lembrei, eu falei, a história veio, sabe, a história vem pronta, eu falei, vou montar uma história. O elefante era o pior. O elefante era o pior, porque quando eu era pequeno, o que eu tinha mais medo era do elefante. Porque acontece o seguinte, você falando isso, quando eu li o conto, achei muito interessante, porque normalmente os palhaços acham que as crianças adoram eles, sim, mas tem crianças que têm pavor de palhaço. Exatamente. E principalmente porque a criança é pequena, eles são muito grandes, muito espalhafatosos, sim, e vem com aquela brincadeira, sim, falando alto, berrando. A criança olha aquilo, parece um filme de terror. Sim. E tem muito filme de terror que explora exatamente boneco, palhaço, sim, essas figuras que ao mesmo tempo é feito para criança, mas dá um pavor, porque sim, acho que não é na medida da mente da criança. A criança é pequena, aí põe um bicho enorme na frente da criança. Mas eu achei muito interessante que o elefante era o pior. Muito bacana, demais. O elefante era o pior. É aquela coisa assim que às vezes o pai, a mãe contrata alguém para ir animar a festa da criança. Nossa. Às vezes nem é só um palhaço, mas alguém vestido. Você já viu? A criança chora, começa a gritar, chorar. Nossa, mas se a criança está chorando, ela está apavorada, né? Mas não, a pessoa não entende. Isso que é legal do terror. Dá para imaginar uma situação de terror em qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Já peguei porque, na verdade, Maurício, você falou o medo nasce com a gente, porque o medo é um dos gigantes da alma. Sim. São os 4, né? É a raiva, o medo, o amor, e tem mais um que eu agora esqueci, mas são os 4 gigantes da alma. E o medo é um sentimento de conservação. Sim. Então, você sobrevive por causa, sim, do medo. Exatamente. É um sentimento muito salutar, até muito saudável, né? E você tem que controlar e tudo, mas você nunca deve perder o medo. Você deve fazer as coisas, como você fala, o medo sob controle. Só que ele tem que ser proporcional a você. Por exemplo, uma criança muito pequena que não entende o que está acontecendo, ou nós, quando estamos frente a uma situação diferente, sim, a gente tem medo do diferente. Exatamente. Né? Porque na selva, o animal é diferente, isso é a base, a raiz do preconceito e da intolerância. Por isso que a gente tem que entender um pouco isso e racionalizar. Sim. Porque na selva, quando aparece um bicho diferente, aquele bicho é perigoso. Exatamente. E isso está na gente. Quando a gente está na frente de uma pessoa que é diferente da gente, aí a gente transforma em preconceito, em, sim, intolerância, sim, e aí é que vem a razão e a gente tem que entender. Ele é diferente, mas é amigo, não precisa ficar, né? Não precisa agredir como se estivesse numa selva, né? Porque supõe-se que a gente saiu da selva há algum tempo, exato, né? Somos civilizados, ou será que não? Não é verdade? Então, isso de conseguir ver terror em qualquer lugar é legal, porque a gente consegue imaginar qualquer situação. Eu já vi músicas do Elvis Presley, fiquei imaginando essa música como tema de uma cena de terror, entendeu? Às vezes o pessoal olha para mim e fala, mas como? Fala, não vem a ideia, então dá para... Pessoal, voltamos já, você não saia daí. O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá!
voltamos e agora vamos passar a palavra, as perguntas agora para a nossa mini plateia. Quem começa? Eu. Maurício. Espera só um pouquinho, Erickson. Antes do Erickson começar, eu queria dizer que o Maurício Caldeira trouxe para nós, os nossos queridos amigos aqui da plateia, ganharam, eles nem gostam de ler, né? Então ficaram muito tristes. Ganharam, a gentileza do Maurício Caldeira, ganharam um volume do Visões Noturnas, que é um livro muito bacana, eu li, recomendo, muito interessante, muito bem construído, e olha, não dá para parar de ler. Eu li e não parei mais. E leiam de preferência da meia-noite às 2, que vale a pena. Erickson, desculpe te interromper. Não, sem problema. Maurício, eu estava vendo aqui, você é formado em ciência da computação e tem paixão por tecnologia. Então, explica uma coisa, qual a importância da leitura, da escrita, para você ampliar o horizonte da sua visão? Porque geralmente aquele cara que gosta muito de computador, de exatas, tem um sério problema em criatividade para escrever, para leitura em geral. Como você lida com isso? Então, isso na época que eu estava na faculdade, era a norma, né? Quem mexe com computador não sabe escrever, isso é o que o pessoal fala. Não é o cara que vai lá fazer o manual, não é o cara que alguém tem que ficar revisando tela para não sair erro, todas essas coisas. Mas eu sempre gostei de ler, e eu sempre gostei de escrever também, então eu acho que é essencial, seja para onde for. A pessoa só vai conseguir se comunicar bem se ela lê, não tem jeito. Já me perguntaram uma vez, eu gostaria tanto de escrever, mas eu não gosto de ler. Eu falei, então não vai, não tem jeito, não vai sair. Então, acho assim, ajudou muito, porque da computação eu passei também para uma área de projetos, eu conseguia escrever os projetos, fazer os projetos de uma forma assim que saía mais fácil, mais facilmente. Então, é primordial essa parte da leitura, e ela encaixa em qualquer área que a pessoa for entrar, seja ela qual for. Português é instrumento, exatamente, né? É instrumento, porque tem muita gente que pensa, por exemplo, quando a gente estuda, né, no fundamental, no ensino médio, o que às vezes pega para quem não gosta de humanas é a parte da literatura, né? E não se enfoca bem para o aluno, principalmente o aluno de exatas, que português é um instrumento, né? Então talvez, não sei, o aluno que vai fazer exatas, que já tem isso que vai fazer, talvez fosse o caso até de deixar um pouco a literatura de lado, dando algumas pinceladas sim, mas não com essa cobrança de ler obrigado, porque quem não gosta de literatura, eu digo literatura mesmo, né? Aí acaba pegando raiva e não quer ler nunca mais, acha que ler é aquilo, e não é, né? A gente pode ler muitas coisas, e realmente para escrever você tem que ler muito, e o escrever, você dominar a língua portuguesa é um instrumento, é o código, é como se diz, como é que você vai se comunicar com as pessoas se você não domina o código? Né? Então é instrumental, você não consegue fazer nada. Um relatório, né? Tem aqui um engenheiro que vai precisar fazer muito relatório, como se você não domina a língua portuguesa, né? Outro dia eu vi até acho que foi no Face, a menina escrevendo trajetória com G. Olha, você olha aquilo, você já não quer ler mais. Exatamente. Porque eu disse, poxa, se escreveu trajetória com G, deve estar tudo errado. Não consegue dominar a língua, porque o primeiro passo que você tem já compra uma má vontade. Não é bem assim, mas na verdade é uma porta que se fecha, é um cartão de visita você dominar a língua, né? Então é realmente importante, que não precisa aprofundar, mas pelo menos a comunicação básica, né? Porque assim, erros acontecem, não tem jeito, mas pelo menos aqueles que são gritantes, por exemplo, um caso de trajetória com que a gente chama mais atenção pelo erro do que para você que está escrevendo. Por exemplo, para mim, um negócio desse assim, parece que ele tem um flash ali que fica piscando na tela. Então, eu sempre falo assim, se não tá com aquela dúvida, como eu escrevo isso, dá uma procurada, é tão rápido hoje, tá ali fazendo no computador, procura na internet, põe no Google, trajetória com G ou com J, vai sair qual é a palavra certa, então... E às vezes o próprio computador já dá, ele já corrige. Aquele risco vermelho, você passa por cima... Você só fala, não, eu tô certo, o computador tá errado. Quem mais vai fazer pergunta? Felipe? Boa tarde a todos. Você falou em trajetória com G, eu teria medo de ler a continuação do texto, né? Já entrou no clima do livro do Maurício. Ficou com medo. Uma boa história, Uma boa história. A minha
pergunta, primeiro uma provocação e uma pergunta. Eu também tenho medo dessa virtualização dos relacionamentos e tal, que as pessoas estão muito online, pouco no presencial, né? A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, qual é a dica que você dá para os escritores da nossa região? Porque a gente sabe que a nossa região ela carece ainda um pouco de cultura, algumas cidades, né? Eu tenho várias histórias que eu escrevi e quando eu era pequeno, a minha família jogava fora a mudança, não valorizava, né? A pergunta que eu faço para você é: como potencializar o medo e como que essas pessoas elas podem, de repente, se tornar um escritor como você se tornou? Essa parte assim do como tornar um escritor é persistência, tá? Porque assim, pra gente que escreve, é perfeito. Aí entrega, leva pro pai, pra mãe, é perfeito. Aí leva, é perfeito. Todo mundo, pelo menos os amigos próximos, não, está muito bom mesmo que não esteja. Aí a gente começa a bater na porta de editora. Então a gente vai lá, olha, tá aqui, não. Tá aqui, não. Tá aqui, não. Isso quando respondem não. Isso quando respondem não. Quando não falam assim, olha, a gente não está pegando agora, a gente só vai pegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aí isso manda novamente. Não respondem nada. Isso quando não respondem nada. Vi uma do Stephen King também, que ele contou que teve uma época que ele começou a colar algumas folhas dos originais que ele mandava. Se devolvessem colado, significa que nem tinham lido, e vários voltavam assim. Então é natural, é difícil, tá? A pessoa tem que persistir. E um termômetro bom é quando alguém que a gente nunca viu elogia. Quando alguém que que não te conhece elogiar, aí é um bom sinal. A gente sabe que pode não estar perfeito, mas está no caminho certo. Tá? E isso assim, quando o bom hoje do lado, por exemplo, da virtualização, é que mesmo que a gente esteja aqui em Santos, que a gente não tem assim editoras grandes que estejam localizadas aqui, tá? E sim, a gente tem algumas outras, mas não aquelas grandes e maiores. Hoje, com essa virtualização, é mais fácil da gente conseguir acesso a isso tudo. Hoje, com a virtualização, a gente pode lançar um livro até independente de editora, a gente pode lançar por conta própria, mesmo ele não sendo impresso, mas a gente pode ter um e-book, por exemplo. Então ele tem essa vantagem também. A virtualização, apesar de ter o lado ruim, ela também te traz o lado bom. Mas a palavra de ordem assim é persistência, não tem jeito. O não vai vir e faz parte. O não é apenas um degrau. É apenas um degrau. Rafael. Exatamente. Primeiramente, boa tarde também, agradecer mais uma vez o convite, agradecer o presente aqui, tenho certeza que eu vou gostar, que é um tema, o livro já é uma coisa que eu gosto e um tema também que me interessa. E uma coisa assim que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, que o medo, ele é muito flexível também, assim, né? Porque você nasce com medo, quando você é criança você tem medo, você vai crescendo, esse medo muda, ou surge outro, ou você perde esse medo, você descobre que não é tão maligno assim, porque a gente tem medo de uma coisa que a gente não conhece e que pode ser perigoso. E quando a gente conhece e descobre que não tem nada, esse medo pode ir embora. Ou aumentar. E, então, assim, eu queria saber como você pensa assim, se você pensa em atingir os medos, tanto esses medos fantasiosos que usam muitos filmes hoje em dia, ou os medos reais, assim, por exemplo, um medo de ladrão, um medo de acidente, esses medos mais, assim, mais existenciais. Sim. Eu tento abordar todos esses tipos de medo, tá? Um deles aqui, por exemplo, um dos medos é que o personagem perdeu tudo o que ele tinha. Então ele já não via mais motivo para viver. Então esse é um medo. Tá? Ele leva aquele medo que a pessoa tem de perder tudo. Não tem mais nada e agora? Esse é o da casa, da infância. Esse é o do Auriel. Esse é aquele do rapaz que perde tudo e ele resolve resolver a vida dele de uma vez só. E tem, por exemplo, esse da casa da infância. Esse é um outro tipo de medo. Ele tem tudo, mas ele não tem aquilo que ele gostaria de ter.
ele não tem família, ele não tem mais nada. Esse é o da infância. Esse é o da casa da infância. Então, eu tento abordar sempre para todas as formas. Aquele medo mais fantasioso, assim como aquele medo real. Então, um deles aqui mostra uma série de assassinatos que está acontecendo na cidade e que o delegado vai, numa sexta-feira, ele resolve conversar, desabafar, e desabafa com o dono de um boteco. Então ele está conversando com ele a respeito disso, que ele não consegue localizar onde está, não tem pista do assassino, tudo. Então a gente tenta buscar sempre todos aqueles tipos de medo. E com relação a isso, do medo que a gente tem, depois não tem mais, ou que ele aumenta, por exemplo, esse do bicho de pelúcia, é claro, a gente tem quando é pequeno e depois desaparece, se bem que eu conheço gente que tem medo até hoje, medo de palhaço. Depois que eu li o seu livro, eu fui lá no quarto do meu neto e que eu li o elefante, porque o elefante era o pior. E o de água, por exemplo, eu tenho desde que era pequeno, tentei entrar na natação e não teve jeito, não adianta. E não vai, simplesmente não vai e pronto, não tem acordo. Eu acho que depois de ler aquele teu conto, acho que muita gente ficou com medo de água, que não tinha. Verdade. Maurício, olha, infelizmente o programa está no fim, tá? Agradeço muito a tua presença, tenho recomendado o seu livro. Legal. E agora com a sua gentileza de ter premiado o pessoal que veio no programa, tenho certeza absoluta que eles vão gostar muito e que vão divulgar também, porque o jovem escritor, o escritor que escreve o primeiro livro, ele precisa muito de divulgação, né? Porque o difícil é justamente passar por essa barreira, que é justamente você mostrar que tem talento, as pessoas verem que você realmente tem talento, porque a gente se conheceu exatamente porque você procurou o programa, sim, porque a gente não se conhecia, então eu gostando já é uma desconhecida, sim, que gostou do seu livro, não é verdade? E eu acho muito importante a gente divulgar o que a gente gosta, que é para ajudar o jovem escritor, porque o público é que faz o escritor e a editora vai atrás disso, né? Porque não basta a gente ter o material, a gente tem que fazer com que ele chegue até as pessoas, né? Que elas tenham conhecimento. Porque, infelizmente, a divulgação acaba até sendo mais importante, sim, do que a própria arte. Porque senão a arte é que nem o coitado lá do meu amigo, que fez a arte, mas ninguém entendeu a arte dele e jogou fora na mudança. Não é, Felipe? Então o público tem que aplaudir para a arte ser divulgada e ser reconhecida. Pessoal, agradecemos muito seu prestígio, a sua audiência e esperamos contar com a sua audiência novamente sábado que vem, às 15 horas, esperando que vocês tenham gostado do programa, porque nós gostamos muito. Aqui nós nos divertimos bastante com o nosso programa Jovens Pensadores. Até o próximo sábado, se Deus quiser.